Morre Sandra, um podcast feito e idealizado exclusivamente por causa da professora Sandra. Gostaria de dar as boas-vindas ao crítico literário Joaquim Neto. Muito boa noite. Muito obrigado por receber aqui a gente. Eu sempre olho o teu programa pela TV e sempre quis estar aqui e agora estar aqui é uma honra. Obrigado. É uma honra minha ser uma pessoa tão inteligente quanto o senhor recebeu o programa. Muito prazer, Matheus Teixeira. Muito obrigado. O historiador que vai falar sobre a vida desse autor. É uma honra estar aqui. A honra é minha por estar numa pessoa tão ilustre. Gostaria de falar, o autor que vamos falar hoje é o Caio Fernando Abreu. E eu gostaria que vocês começassem dando uma explicada sobre a história e sobre alguns dos livros dele, só para contextualizar para a nossa audiência não ficar perdida no assunto. Bom, Caio, para ser bem direto ao ponto, o mais importante que a gente tem para pontuar sobre o Caio Fernando Abreu é a época em que ele viveu. Ele viveu principalmente na ditadura militar ali, que começou ali praticamente na década de 60, se estendeu por uns 20, 30 anos, mais ou menos isso ali, de 50 para 60. E ele nasceu 12 de setembro de 1948, aqui no Rio Grande do Sul, é um gaúcho, assim como a gente, nasceu ali em Santiago, que faz fronteira ali com a Argentina. E um ponto importantíssimo pra gente já pontuar, que vamos frisar muito sobre isso, bater bastante nessa tecla, é que o Caio Fernando Abreu, ele era homossexual. Que coragem, a ditadura. Bem na época da ditadura, tem que ter muita Perigo de coragem. morte, né? Sim. E, bom, a sexualidade dele era muito presente, principalmente na vida dele, né, como a gente já sabe, já se imagina, mas também nas obras dele e pra, principalmente, definir como ele era. A gente precisa pontuar bastante nessa tecla. Eu vou explicar direitinho ainda sobre essa parte ao longo daqui. E principalmente no livro que ele publicou na década de 60, O Ovo Apunhalado, que é um importante, vou dizer monumento, é uma importante obra que relata isso. Bom, eu vou falar mais um pouquinho sobre tanto essa sexualidade dele como também a presença dele até nos dias de hoje, porque tem muita gente que usa frases dele em redes sociais. Poderia dizer alguma frase dele? Ou não? Eu diria que é muito difícil citar uma porque são várias que são boas, então é muito difícil citar uma aqui. Tem uma frase que é bastante... que ele falou, inclusive, que pegaram esse trecho. Inclusive, fizeram um documentário dele, não tão recentemente assim. Poderia dizer o nome para nossa audiência se aprofundar mais? O nome Lançado em 2014. Sim. Ele está disponível no Nós YouTube. iremos colocar na descrição. Ele tá disponível no YouTube, pra quem quiser assistir ele. Ele é um livro é um filme que foi baseado num livro que uma amiga dele publicou, pegando as cartas dele que ele mandava para uma amiga. Então eu vou falar ainda sobre essa história, que é muito interessante, a gente vai falar mais pro final ainda, mas só para deixar vocês já meio que ligados nesse ponto. E tem uma frase dele que é muito, que já volta pro que eu falei no início agora, sobre a sexualidade dele. Ele falava que as pessoas não têm rótulos, que para ele as pessoas não tinham rótulos. As pessoas não são rotuladas como homossexuais, heterossexuais, bissexuais e etc. As pessoas são só pessoas que se apaixonam, que se apaixonam, que se aproximam de pessoas. Ou seja, não somos só, não usamos rótulos para nos definir. A gente se define por ser a gente gosta de pessoas, não pela sexualidade em si dela. É uma frase dele. Eu tinha escutado essa frase, mas não fazia a menor ideia. Eu tava pensando numa frase dele e eu lembrei de uma que ele falou sobre o amor. Ele falou que o amor ele é quase uma morte porque ele expõe a gente e nos deixa vulnerável. Por isso que ele diz que é quase uma morte. As obras dele falavam muito disso, sobre sexualidade, sobre busca por uma identidade, sobre uma angústia existencial, porque depois que ele divulgou que ele tinha AIDS, também veio muito preconceito por causa da sexualidade dele. Imagino, pela época. E ele também teve muita coragem de falar disso tudo durante a ditadura, porque era um tabu gigante. Ele ter falado da sexualidade dele em contos e em crônicas postadas em jornais grandes como a Folha de São Paulo, que ele falava sobre a sexualidade dele, e por isso que ele é uma marca tão grande na literatura brasileira, principalmente na comunidade LGBT. Sim, faz sentido. Falando mais sobre a AIDS, ele também tem uma frase que, quando ele estava no Leblon, foi mais ou menos a época que ele contraiu a doença.
que tinha uma epidemia. Ele falou que cada vez que ele pensava na AIDS e se descobria sobre ela, ela estava cada vez mais perto da casa dele. Tava uma esquina, uma rua, na porta dele, dentro de casa. Ele falou isso porque era muito, a epidemia de AIDS assustou muito e fez com que todo mundo ficasse em pânico. E também ele comentou disso dele nas crônicas. Isso dele falar, que vocês comentaram, me fez pensar uma coisa. Ele sofreu alguma repressão? Bom, suponho que sim. Nós poderíamos explicar como foi essa repressão e como afetou ele? Muita repressão do governo, né? Cara, por ele ter vivido na época da ditadura, repressão como preconceito social, vou dizer preconceito social assim, preconceito da sociedade, ele sofreu, isso é óbvio, assim como qualquer pessoa que seja pela raça ou pela sexualidade, sempre vai sofrer, independentemente do tempo. Esperamos que daqui a algum tempo não sofra mais, né? Mas independente sempre vai sofrer. Mas nunca ele teve pelo menos nunca foi relatado que ele teve alguma represália diretamente a ele. Só pela época de ser da ditadura militar, ele era muito perseguido pelo governo. Mas aí não entra só pela sexualidade. Principalmente por ele ser um autor dessa época que escrevia e criticava o governo. Aí ele era muito perseguido por causa disso. Claro que tinha muita represália pela sexualidade também, mas principalmente pelo lado dele ser um crítico ao regime autoritário da época. Então isso está muito presente, evidentemente, nele, assim. Nas obras dele ele falava muito sobre a ditadura, até porque as obras dele contam muito sobre o tempo em que ele vivia, mesmo sendo algo que, se tu botar atualmente, pode também se encaixar. Sim. Porque os temas que ele falava eram muito universais, eu diria. Agora o senhor comentou sobre temas universais. Como ele é visto hoje? Como que ele serve de inspiração para as pessoas que estão vivas hoje? Ele tem um legado muito bacana na vida de muitas pessoas que são da comunidade LGBT e também nos jovens em si, porque ele tem frases, porque ele falava sobre sentimento, ele falava sobre psicologia no geral, sobre angústia, sobre a busca de identidade, que é muito presente no dia de hoje. E por esses assuntos universais que estão presentes até agora, ele tem um legado muito, muito legal. Até porque ele ganhou 3 prêmios Jabuti, que é um grande prêmio da literatura. Sim. E não tão como sobre isso, mas também sobre o que ele escrevia, que é mais presente nos dias de hoje. Porque pode se encaixar, os temas que ele escrevia podem se encaixar perfeitamente. Aproveitando esse gancho já, falando sobre as obras dele, me fugiu o primeiro nome agora, mas tem um livro dele intitulado Triângulo de Água, que foi um livro onde que ele falou publicamente sobre a questão da sexualidade dele. Foi a primeira vez que ele falou publicamente sobre HIV, numa época estamos falando da ditadura ali, na década de... Aí já estamos falando da década de 70 para 80, se não me engano, ou de 60, do finalzinho de 60 para 70, até na metade, onde era um período... 1994, não é que ele revelou? Não, tô falando já da época que ele falou a primeira vez da HIV, publicamente. Que naquela época HIV começou a ter muito surto de HIV aqui no Brasil, e era uma coisa que era muito abafada, não se falava publicamente. Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Era tabu. Exato, era um tabu enraizado ali que era muito forte. E que se não fossem presenças tanto artísticas, seja músicos ou autores como o Caio Fernando de Abreu falarem publicamente sobre isso, provavelmente seria até hoje. Sim. Então a nossa sociedade perante isso seria muito diferente. Então é muito importante a gente ler e a gente tentar entender sobre isso. Nesse livro, ele falou, foi a primeira vez que ele falou publicamente sobre HIV, e foi um dos primeiros autores e artistas a falar publicamente sobre HIV. Foi nesse livro, que, se não me engano, é Triângulo de Água. Um dos assuntos que ele mais falava, que são atuais também, era sobre sexualidade e sobre sexo em si. Porque um dos temas que ele mais falava era sobre o homossexualismo, ele falava sobre isso. Sim. Bastante nas suas obras. Outro tema que ele falava também era sobre amor, porque ele se considerava uma pessoa que amava muito. Ele era considerado uma pessoa que
ele, por si só, era considerado uma pessoa que ama, porque ele teve vários relacionamentos, Sim. dores, e ele falava nisso nas obras. Ele também falava nas obras dele sobre a falta de alguma coisa. Não foi especificada do que, mas pode ser tanto de tempo, de dinheiro ou até de alguém, mas ele não especificou do que. Inclusive tem uma crônica que ele soltou na Folha de São Paulo, que existe a ausência de alguma coisa. É uma crônica que ele soltou na Folha de São Paulo que cita bastante sobre essa falta que ele tem de alguma coisa, de algo que ele não especificou o que era. Sim. E o senhor, eu sou meio leigo, mas pode ser interpretado como algo para que as pessoas se identifiquem? Por isso que ele escrevia assim? Pode ser, porque ele fazia tanto uma autobiografia dele, mesmo não citando quase o nome dele, mas uma autobiografia, porque ele contava coisas pessoais, mas pode ser uma coisa que queira se identificar com outras pessoas, que pegue todo o público, porque ele falava com uma linguagem muito simples nos textos dele. Obviamente tinha um eu lírico, mas falava num jeito muito simples e que vários públicos iam conseguir entender. Tinha o humor ácido dele, que era bastante presente nas obras, mas de resto era uma linguagem simples que era para ser entendida mesmo por um grande público. Sim. Agora vamos ter que fazer uma divisão aqui. Vocês preferem começar falando sobre a história e a vida dele, que teria mais participação do historiador, ou vocês preferem começar pelos livros dele, que aí teria mais participação do crítico? Acho que Nós vamos falar dos dois. acho que pela vida dele. Olha, a gente pode... Pegou uma ordem boa. Podemos fazer isso, só que nesse ponto a gente já pode falar que é o seguinte, independente da ordem, a gente pode até falar alternado, porque a vida, eu vou falar assim, a vida, a autobiografia do Caio Fernando Abreu, ela é intencionalmente interligada com as obras dele. As obras da vida é diretamente interligada. Como o Joaquim já falou, que ele relata nas obras muito sobre da autobiografia dele mesmo, porque tem muitas experiências dele. Então a gente já podemos começar falando sobre a vida dele em si. Tem umas perguntas sobre... Podemos começar a falar, acho que diretamente já sobre a infância dele, que foi um período muito importante ali, a juventude dele foi algo muito marcante que reflete muito nas obras futuras dele, assim, também. Sim. A minha primeira pergunta é justamente o que o senhor acabou de citar, a infância. A infância dele, não sei como ela foi, mas ela teve alguma influência sobre o que ele escrevia ou não? Na verdade, teve toda a influência, não só a infância, como a período, no caso que eu falo a infância, é período todo até lá os seus 18, 20 e poucos anos, que foi toda a parte da juventude dele. Teve influência diretamente, na verdade, porque o pai, vamos começar já pelo pai dele ele amava Machado de Assis. E, inclusive, ele também amava histórias de faroestes, essas histórias assim, mais fantasiosas, assim. E a mãe dele era cursada no magistério. Então isso fez ele desde cedo ter uma inclinação literária, uma inclinação acadêmica, para estudos, para livros e etc. Tanto que com 5 ou 6 anos ele já começou a escrever seus primeiros textos. E lá pelos 12, 13 ele já tinha feito a sua primeira obra, assim por dizer, seu primeiro livro. Então, com 18 ele já tinha publicado o seu primeiro romance. Uma dúvida, ele pode ser considerado um prodígio por cometer um talento tão jovem ou não? Olha, eu acho que sim, eu acho que como eu já tinha falado, como ele tinha essa inclinação, eu acho que ele pode ser um prodígio. Machado de Assis também, ele começou mais ou menos nessa época, escrevendo... Comparado com Machado de Assis... Ele pode ser considerado assim, um prodígio, sim, só que eu não sei se eu diria bem um prodígio, mas talvez pela facilidade de escrever. Tanto é que Érico Veríssimo já falava que ele tinha um talento nato tanto para escrever quanto para o jornalismo, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Aí já aproveitando para falar que durante a vida toda, infelizmente, durante a vida toda dele, foi muito marcada por perdas de amigos, de familiares, de formas muito bruscas e agressivas, e isso retrata muito a personalidade dele. Isso foram feridas profundas que ele foi adquirindo ao longo da vida dele, tão fortes que mudou tanto a personalidade desde pequeno, quanto que refletiu futuramente nas obras. Poderia dizer algumas delas? Bom, para começar a gente pode falar sobre ele mesmo, a aparência física do Caio Fernando Abreu. Ele fisicamente, ele tinha uma aparência muito fraca, ele era magro, ele tinha uma voz fina também,
Então isso Tipo, isso gerou muito bullying pra ele toda a vida dele, principalmente na adolescência e quando criança. E ele sofria muito bullying do professor de educação física dele, que no caso também era tio dele. Então ele sofria um bullying muito grave assim dele, o que refletiu muito na personalidade dele. Ele começou a ter diversos casos de bipolaridade, várias doenças psicológicas por causa disso, casos de ansiedade, e que veio se agravar na adolescência, quando ele começou a namorar. Ele teve uma namorada na adolescência. Uma namorada? Uma namorada na adolescência. Isso já é interessante porque a gente vai começar a caminhar por esse lado. O primeiro relacionamento dele foi um relacionamento, assim por dizer, heterossexual, né? Então ele era bi, que eu acho que é os termos que se usam hoje em dia. Bom, aí a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, porque tá, isso vai refletir muito sobre o que ele mais pontua, o que mais pontuou na vida dele. Essa menina, ela tinha leucemia e ela acabou, infelizmente, falecendo aos 15 anos. E isso foi como um pontapé pra ele, o coração dele, porque dá pra imaginar o porquê, né? Foi uma perda, foi a primeira perda, assim, grave dele, que ele sentiu diretamente, né? Não vou dizer nem na pessoa, mas sim na alma dele. Eu acho que essa foi, lendo sobre a biografia dele, deu pra perceber que essa foi a primeira mancha na alma dele e que já refletiu muito, porque desde aí ele já começou a ter períodos muito graves de ansiedade e de bipolaridade muito forte, o que tornou ele uma pessoa extremamente difícil de conviver. Ele começou a ter muito, no mesmo dia, ter casos de muita felicidade, de extrema tristeza, de muita raiva instantânea do nada. Então Isso se reflete nas obras dele? Isso se reflete diretamente nas obras dele e na vida pessoal dele, mais que tudo. Sim. Mais que tudo, principalmente. Nas obras dele ele fala sobre uma angústia existencial e como ele falou, sobre perdas. Sim. Sobre perdas e dores que ele tinha. A angústia existencial e a busca por identidade é algo que ele retrata bastante nas obras, porque retrata muito como a vida dele era, como ele está contando aqui, retrata muito sobre como ele era e como a vida dele era. Porque ele tinha uma busca por identidade, mas ao mesmo tempo tinha uma angústia existencial sobre a vida. Há uma frase que eu não lembro de quem, mas que era que tempos difíceis criam pessoas geniais. Você achou que essa frase se encaixaria na vida dele? Ele era um gênio. Eu acho que diretamente, porque falando já cedo, ele tem Caio Fernando Abreu. Ele é uma pessoa tão, não diria só genial, mas interessante o aprendizado que ele passa. Mesmo ele passando por diversos problemas, por ter vivido na época da ditadura, pela sexualidade dele, pelas diversas perdas que ele teve durante a vida, ele sempre teve muito amor e muito apego à vida. E isso é claramente descrito por ele mesmo e pelos amigos, pelos familiares que conviviam com ele, falavam que ele amava a vida, ele amava o viver. Por mais que fosse sofrido, por mais que a gente sofre vivendo, querendo ou não, a gente sofre, não é sempre felicidade. Vão ter momentos duros, vão ter momentos que a gente não vai saber mais o que fazer, mas ele amava a sensação de estar vivo, a sensação da vida. Ele amava essa dádiva de poder viver. Eu acho que isso se reflete muito pela perda precocemente da namorada dele de infância. Eu acho que isso abriu um horizonte para ele de aproveitar a nossa vida ao máximo, aproveitar as pessoas que a gente tem. E diretamente a gente já vem interligado já com a infância dele, só para fechar esse bloco assim, dele mais novo, que logo após o falecimento da namorada dele, por esses episódios de depressão, de ansiedade, os pais dele ficaram muito preocupados com ele. E como era uma época que não tinham tanta relação aberta assim, entre os pais e filhos, só que os pais dele sempre foram muito carinhosos com ele. Mas optaram por tentar, como última tentativa, mandar ele para um colégio interno em Porto Alegre. Aí a mãe e o pai dele matricularam nesse colégio interno. Pra gente ter um nível, pra gente ver a dimensão dos problemas mentais que ele começou a desenvolver, durante quando ele foi, alguns primeiros anos, ele mandou uma carta pra mãe dele, dramática, falando que se ela não fosse buscar ele ia se matar, porque ele não aguentava mais aquele colégio. Aí a mãe dele, obviamente desesperada, foi foi atrás dele pra buscar ele, né? É uma história que ele já contou depois, quando já maior. Mas quando chegando lá, ele já tinha, não tô bem aqui, não quero mais. Tanta bipolaridade assim, Sim. pra gente só ter um nível pra entender isso.
E foi praticamente foi acho que os principais pontos da juventude dele, que refletiu principalmente nas obras dele. Foi principalmente isso. Em uma entrevista à Globo, que já falava sobre tanto a AIDS, ele já tinha exposto que tinha AIDS nessa época. Em entrevista à Globo ele falou que sobre o suicídio e que ele tinha pensamentos suicidas nessa época. Sim. Mais ou menos nessa época da mata que ele deu a entrevista foi mais ou menos nos anos 90, mais ou menos 1992, 93 Sim. ou 94, que ele deu essa entrevista falando que tinha pensamentos suicidas, porque era difícil lidar com essa doença e praticamente na época era saber que era uma pena de morte. Sim, devia ser uma ação avassaladora. E uma dúvida agora, que temos um contexto sobre a vida dele, gostaria de pedir que o crítico falasse sobre qual é a obra que o senhor considera a mais importante dele. Morangos Mofados, eu diria. Morangos Mofados e também Ovelhas Negras. Morangos Mofados é considerada por muitos críticos a obra mais importante dele e a melhor obra dele. Ovelhas Negras eu posso citar porque é uma reunião de contos que ele não gostava, que quando ele jovem, por exemplo, quando ele citou, que quando jovem ele achava tosco ou que achava que era ruim ou idiota para publicar em um livro e que ele deixou de lado. E ele, como o próprio falou que não pode jogar nenhum desses contos fora, ele decidiu colocar nesse livro e deu muito certo. Inclusive fez com que ele ganhasse um dos prêmios Jabuti que ele tem. Foi com Ovelhas Negras? Sim, Ovelhas Negras, Morangos Mofados. E o terceiro? Aproveitando isso desculpa interromper, já queria dar um gancho rapidinho sobre essas obras dele. Essas obras, tem duas obras dele que são vitais para a gente entender mais sobre a personalidade dele, fora do nível literário, que é tanto a obra Triângulo de Água, que a gente tinha comentado sobre, que ele falou abertamente sobre HIV, e sobre o segundo livro dele, que eu considero tipo, um livro muito interessante para a época, lá da época da década de 60, que foi o livro, o livro do ovo, que eu não esqueci o Ovo Apunhalado, se eu não me engano. O Ovo Apunhalado, esse mesmo. O Ovo Apunhalado foi o livro que ele publicou na década de 60. É considerado um dos melhores livros. Que retrata muito as represálias do governo naquela época da ditadura militar. Nesse livro ele comenta em formas de sátiras, em formas de humor, toda aquela falta de liberdade de expressão que a época trazia ali, as represálias, a perseguição, a ditadura, né? A censura, os assassinatos, tudo isso em forma de humor, de sátira, que era muito presente em todas as obras dele. O humor ácido, como eu tinha comentado, era muito presente nas obras dele. E uma dúvida, ele chegou a sair do país ou não? Sim, várias vezes. E por culpa da repressão ou só para buscar inspiração? Bom, isso a gente pode falar rapidinho. É muito longa, se a gente for começar a falar da biografia dele, é uma biografia muito longa. Eu acho que é muito interessante. E infelizmente o nosso programa não permite mais tempo. Não temos tempo. Quanto tempo já temos? 20 minutos? Já tá beirando? Não sei. Não. Tá, muito bem. Sim. Então a gente não vai ter muito tempo, mas falando rapidinho dessa parte, para a represália da época ali chegou tão forte na década de 70 ali, na beira de 60 para 70, que ele teve que se refugiar em Campinas, no interior de São Paulo, por causa disso, da amiga dele, exato, a Hilda Hilst. Falando dessa amiga Esse dele... nome é minha familiar, ela é famosa por alguma coisa? Ela é outra escritora também. Uma das inspirações dele, inclusive. E depois, desculpa interromper rapidinho, só pra falar essa parte dele ter morado fora. E ele foi fazer um período de mochileiro na Europa por uns 2-3 anos. Ele passou por países como França, Inglaterra, Holanda, Suécia. E em Londres, principalmente, ele foi preso uma vez por ter roubado um livro. Uma história meio cabeçonha. Ir a Londres pra roubar um livro. Roubar um livro. Ele conseguiu depois se redimir e tal, mas tá. E ele teve isso na vida dele. Ele sempre foi do Rio Grande do Sul para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, depois de volta para São Paulo, depois para a Europa, de volta para o Brasil, depois para a França de novo. Foi praticamente assim. Então, como ele tinha falado,
Ele passou por muitos países da Europa. É importante citar a passagem dele por Londres por causa disso também, mas porque ele falava muito disso em seus livros. Ele também era uma pessoa muito vivida, então ele falava muito sobre as vivências dele, sobre as pessoas que ele conhecia, sobre os seus relacionamentos, principalmente amorosos, porque ele gostava muito de falar do amor e da morte. Era um assunto que ele falava muito, do amor e da morte. Outras pessoas... só um minutinho. Eu vou falar também sobre as pessoas que inspiraram ele também. É importante citar também a Clarice Lispector, como a Hilda Grande Hilton, escritora. e Carlos Drummond de Andrade, que é um dos maiores personagens tanto da literatura brasileira como do Brasil em si. Sim. Rapidinho, só para falar sobre a questão do amor nas obras dele. A gente tem muito isso vidrado na vida pessoal dele também, porque lá perto da década de 80, mais ou menos, por aí, ele foi morar em São Paulo, já com um amigo dele, que relatou que era muito divertido morar com ele, porque sempre estava com as diversas, o mais diversificado de pessoas estava ali naquela casa sempre, sejam travestis, pais de santos, o mais variado de pessoa. Muito boa, exato, as pessoas mais diferentes, assim, sim. Que tinham tudo pra uma se ofender com a outra, por aí vai, a gente sabe como a sociedade mas não sempre reunidos ali, sempre em harmonia, isso era muito interessante. E foi nesse lugar que ele conheceu o Cazuza, que é um dos principais ícones da nossa música, e inclusive ele teve um relacionamento com o Cazuza. Eles eram amigos, mas tinham aquela amizade meio colorida. Então, sim. O Cazuza, eu não esperava por essa, Outra sinceramente. personagem que falou que citou ele em músicas foi a Rita Lee. Grande Rita Lee, que Deus a tenha. Todas as minhas homenagens a ela. Ela citou ele bastante. Tanto o Cazuza também citou ele em músicas. Sim. E ele sempre deixou muito, ele sempre foi aberto com a questão da sexualidade dele, até pra época, e ele sempre deixou muito claro a questão dos rótulos, que ele não gostava desses rótulos da pessoa ser ou homossexual, ou heterossexual, ou bissexual, transexual. Ele achava que a gente somos só pessoas que se apaixonam por outras pessoas, que gostam de outras pessoas, sim, apenas isso, não tem por que rotular, e ele tava ali só pra viver, literalmente. Apesar de episódios de depressão dele, depois que ele descobriu o HIV, inclusive, ele tentou se matar, ele tentou se jogar da janela do apartamento dele em São Paulo, não conseguiu, graças a Deus. Tinha um amigo ali que ajudou ele, ele não foi, graças a Deus. Só que é engraçado a gente pensar nisso, porque mesmo ele tentando se matar, ele sempre teve um amor gigantesco pela vida e por viver, e isso acaba sendo contraditório. Por causa da polaridade, suponho? Talvez, mas principalmente depois quando ele descobriu o HIV foi um choque gigante pra ele. Sim. Inclusive porque não tinha cura na época, então era um baque gigante, era uma sentença de morte. Então era um bagulho, era um jeito assim absurdo que ele pensava da vida. E inclusive teve uma amiga dele que se suicidou perto dessa época, na década de 80, e isso abalou muito ele. Sim. E ele criticou muito isso na época dela ter se suicidado, tirado a vida dela. Criticou ela ou o sistema que fez tirar a vida? Na verdade, ele criticou diretamente o ato dela tentar tirar a vida dela, tirar a vida dela, sim, por causa que ele ficou muito abalado com isso. E ele não imaginava uma pessoa tão talentosa que tinha tudo pra viver, ter tirado a vida dela. A que hospedou ele ou era outra? Não, outra amiga dele. Inclusive ele já tinha se mudado pra casa dessa amiga pra ajudar ela com esses episódios de depressão. Só que dessa vez ele não estava tão longe, não conseguiu ajudar, infelizmente não tinha como ter ajudado. E ela acabou tirando a própria vida. A culpa dele tem sido avassalador. Falando sobre saúde mental, ele falava disso nas obras também. Ele falava sobre vários assuntos, são vários assuntos. E depressão, a ansiedade era um deles. Ele falava bastante sobre isso. Agora eu acho que nós temos que concluir porque o nosso câmera está nos avisando que estamos ficando sem tempo. Então, poderiam falar como foram os momentos finais dele? Bom, os últimos momentos da vida dele, falar sobre, sem a parte das obras da vida em si dele, ele estava em Campinas, estava lá em São Paulo. Quando ele descobriu o HIV, ele publicou 3 cartas em São Paulo, contando sobre isso do HIV, deixando público isso que na época era chamada de câncer dos gays. Era um bagulho muito... Inclusive em São Paulo, quando ele começou a publicar isso, tinham cartazes do governo falando que a peste gay está em todos nós, está se infestando. Aqueles cartazes bem
bem Sim. preconceituosos, inclusive e por isso que ele falar disso publicamente foi algo que ajudou muito a melhorar isso. Nos momentos finais já de sua vida, ele acabou se mudando de volta para o Rio Grande do Sul, porque ele queria ter uma vida mais tranquila, Sim. acabou se cuidando mais. A mãe do Cazuza, que era amigo dele, mandou remédios para ele que ele não tinha condições de pagar, que ajudou a prolongar a vida dele ainda. E deu, até o final de sua vida ele escreveu suas crônicas, seus contos e acabou morrendo aos 47, 48 anos. De quê? HIV? De HIV. Complicações com HIV. Sim. E para finalizar aqui, o que vocês mais gostaram de estudar sobre ele? O que mais lhes chamou a atenção e o que vocês gostariam de ressaltar mais que o nosso público guardasse na memória deles? Eu diria que ele foi um grande personagem da literatura brasileira justamente pela coragem em escrever sobre assuntos que eram tabu na época, porque geralmente as pessoas elas só vão escrever do que outras pessoas escrevem normalmente por conta do medo de aceitação ou de repressão. Então, ele ter escrito sobre isso deu uma liberdade enorme para outros escritores também escreverem sobre tal assunto. Ele foi um Martin. Tipo, ele escreveu sobre bastante sobre sexualidade, morte, amor, tanto amor em questão de paixão, como dores também, perdas, e também sobre saúde mental, como depressão, ansiedade, que eram assuntos que provavelmente ninguém tinha muito conhecimento na época. Porque você sabe que na ditadura militar e também naquele tempo a gente não tinha muito conhecimento. Sim. Tanto nos dias de hoje a gente também não tem muito conhecimento sobre Naquela saúde época. mental. Sim. Então ele Isso. falar sobre isso foi um grande marco. E o senhor, o que acha? Bom, eu acho esse ponto também acho importantíssimo, o que mais gostei de já ter lido sobre ele, tudo isso, é a parte que, diferente de vários autores, Caio Fernando, a vida dele era inteiramente contada nas suas obras, como a gente falei várias vezes, a vida dele era interligada com essas obras, então quando tu entende a pessoa que foi o Caio, quando tu entende a pessoa que foi o Caio Abreu, tu entende melhor as suas obras e tu entende a relação dele com a vida, com as emoções dele, com as perdas que ele teve durante a sua vida. Então tu indicaria ao público conhecer essa história antes de começar a ler os seus livros? Eu acho que, eu não diria isso, porque Eu até acho tu que consegue entender as obras. intercalar, eu diria. Tu consegue entender as obras perfeitamente, na verdade, sem ler a história dele. Só que quando tu entende as obras dele e tu começa a ter uma visão, pelo menos básica, sobre a vida dele, tu entende o porquê dele ter escrevido aquilo. Eu acho que isso diferencia muito na tua compreensão até pra talvez desenvolver algum afeto por ele, porque tu entender a obra é diferente de tu entender o porquê o escritor, o que motivou ele a escrever aquilo, o porquê dele escrever, o contexto histórico dele ter escrevido aquilo, eu acho que é o mais importante aqui de tudo. Sim. Porque também, sem tu conhecer a história, tu pode até ler as obras dele e se identificar por conta dos assuntos universais que ele falava. Então, é fácil se identificar com as obras dele, mas saber sobre a história dele é muito importante para saber a profundidade da obra, a profundidade de tudo que ele escrevia e de como ele se sentia. Bom, foi muito boa a conversa com vocês, mas infelizmente nós não temos um espaço nobre no programa e não podemos falar mais. Os que quiserem mais, critiquem os nossos chefes, porque não tem mais espaço. Então, muito obrigado pela presença, foi um prazer conhecer a Muito história desse obrigado. homem tão grande. Muito obrigado. E também será a presença de homens tão grandes. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado por estar na presença de um apresentador tão Obrigado. ilustre. Aqui é o Caio da Silva Oliveira, no Pod Sandra. Obrigado pela sua compreensão.